te apresentar o maior mito, porque eu sei que muitas pessoas estão aqui por emagrecimento. Na minha opinião, eu considero o maior mito do emagrecimento. É o seguinte, você vai fazer uma dieta, alguém te fala assim, não, é muito simples. Você tem que reduzir a ingestão, né, o volume de caloria, né, a quantidade de caloria que você ingere, e aumentar o gasto. Isso é bonito, né? Olha, que bonito. A pessoa está te falando o seguinte, você começa a fazer 1 hora de ginástica por dia, mas você vai comer a mesma coisa. Quem consegue fazer isso? Você vai ter fome. Concordam? Porque essas variáveis, elas são dependentes uma da outra. Se você aumentar o gasto, você come mais. Não tem jeito, entendeu? Então você fala assim, mas doutor Freire, como é que funciona isso? Porque é como se o corpo tivesse uma memória do peso dele. Essa memória é comandada, na verdade, pela quantidade de insulina que circula no nosso corpo. Então, tudo que eu vou propor aqui todo o jejum e tudo mais é para lidar com a quantidade de insulina que nós circulamos. A insulina é o hormônio que leva a glicose para dentro da célula, tá certo? Então, se você comer muito, você vai secretar muita insulina. Se você comer alimentos que são absorvidos muito rápido, doce, por exemplo, carboidrato e assim vai, aí que você vai secretar mais insulina ainda. Quanto mais insulina você secretar, mais gorduras você forma. E isso chama-se, né, a resistência insulínica, né? Isso o seu corpo passa a ter o seguinte problema: encheu de gordura a célula, a insulina, então, aí a célula fica resistente à insulina. O corpo faz o que, então, para manter a glicose normal? Ele aumenta a secreção de insulina e a célula vai ficando resistente. E isso faz com que a insulina fique alta mais tempo. Você sabe qual é o problema? Se a sua insulina fica alta mais tempo, mesmo com aquele tanto de gordura aqui, você fica com fome o tempo todo. Então chega um momento que você está com fome, você come muito, porque você está acima do peso. Entendeu? Primeiro você ficou acima do peso porque comeu muito. Agora não. Agora você come muito porque está acima do peso. Ou seja, você come muito porque você está obeso. Porque como a sua insulina está alta, você não consegue acessar a gordura, a energia, você vive com fome. Porque, na verdade, é como se a gente tivesse 2 compartimentos de energia no corpo. O Jason Fung, que é um coreano que mora no Canadá, ele faz uma analogia muito interessante. Eu antes fazia a da carteira com o banco, eu achei a dele fascinante. É da geladeira do freezer. O fígado é o primeiro compartimento, é como se fosse a geladeira. E o freezer é a gordura que você tem guardada, por exemplo, nos seus pneuzinhos, no colote, onde quer que seja, na barriga, está espalhada por aí. Então, quando a gente come, primeiro você engorda o fígado, você enche a geladeira, tá certo? Como deveria ser o mecanismo normal? Você consumiria a comida que está na geladeira, você esvaziaria o seu fígado, que ele encheu de glicogênio, tá certo? Né? E depois, quando você enche o fígado de glicogênio, se você comer mais, aí você passa a formar gordura, por gliconeogênese, não vou entrar em detalhes aqui, né? Você pega aquela glicose que foi absorvida e ela vira gordura. Então, a pessoa deveria, como é que seria o ideal do mundo? Você esvaziou a geladeira, o seu corpo ia precisar de mais energia, ele vai lá no freezer, a gordura, puxa e enche o fígado, enche a geladeira de novo. Mas sabe qual é o problema? Nós não deixamos a geladeira esvaziar. Você come o tempo todo. Então você enche a geladeira, enche de novo. Ela nunca fica vazia. Como ela nunca fica vazia, ela nunca tem a oportunidade de ir até o freezer buscar, pegar gordura. Né? Então ela vive sempre sendo enchida pela comida que você está comendo. Então, lembre-se, porque a gente engorda primeiro o fígado. Muitos do que estão me assistindo aqui têm esteatose hepática, não é isso? É gordura no fígado. É a geladeira cheia. Então, quando você entende que a gente tem 2 compartimentos, você vai entender a importância da insulina, tá certo? Porque quando você começar a baixar a sua insulina, aí sim o corpo começa a puxar a comida a comida do freezer. Ela tira do freezer e põe na geladeira. Então, você começa a diminuir a gordura que você tem em volta. E o jejum é a maneira mais fácil de você fazer isso. Ou uma dieta low carb, que não é o assunto dessa nossa live, mas jejum é um jeito de fazer isso. Não é que você jejuma, você não secreta insulina nenhuma. E o seu corpo vai fazer o quê? O seu fígado foi esvaziado, ele está sem glicogênio, ele vai buscar gordura no compartimento. Ele vai buscar energia no compartimento do freezer. Entenderam? E vai encher a geladeira, que é o fígado. Todo mundo entendeu. Perfeito? E aí tem alguns mitos, não é isso? Primeiro mito é que a pessoa fala assim, não, doutor Freire, quando você faz jejum, você baixa o metabolismo. Você sabe que dieta restritiva, aquelas dietas assim que você come, você vai para o spa com 1.000 calorias por dia, 800 calorias por dia, aquela dieta baixa o seu metabolismo, ela faz aquele efeito aqui, ó, parou de comer, né?
Parou de comer, o que acontece com o metabolismo? Baixa. O jejum não. Quando você para de comer, o jejum ele aumenta o seu metabolismo. Você vai entender por quê. Porque quando você faz jejum, o seu corpo pensa assim, não tem comida. Aí ele aumenta o metabolismo para você poder caçar. Era assim lá na savana africana. Ele dá energia, a pessoa vai caçar. Aumenta a testosterona de homens. Eu tenho um paciente, por exemplo, que faz jejum intermitente há 3 anos. Ele tem 67 anos de idade. A testosterona dele saiu de 300 para 900. Eu pensava que ele tinha um tumor no testículo. Não. Foi ele literalmente rejuvenesceu em todos os sentidos. É impressionante. Então, aumenta o metabolismo. Esse é o primeiro ponto. A pessoa vai falar para você assim, queima músculo. Você ouviu isso? Então, eu quero que você raciocine comigo. Como é que pode a natureza ser tão burra de estocar comida, né? Ela estoca energia na gordura. E quando ela precisa, ela vai queimar seu músculo? Não, isso não existe. E qual que é a prova dessa? Quando você faz jejum, a sua ureia cai. A ureia é o metabólito da degradação de proteínas, né? Quem está me escutando sabe disso. Se você comer muita proteína, por exemplo, sua ureia sobe, tá certo? Quando você jejuma, a sua proteína, a sua ureia cai, ou seja, você não metaboliza proteína, você preserva os músculos e vai consumir a gordura. E o último mito é alguém te falar que não funciona. Aí você argumenta com ele, ué, mas eu não diminuí a ingestão, você lembra aquele mito lá que eu expliquei? Você não me diminuiu a ingestão? Então, como que não funciona? Funciona sim. Né? Eu tenho pacientes que, fazendo o que eu vou propor para vocês, tem gente que emagreceu 29 quilos, tá certo? E é impressionante. Bem, então, vocês entenderam? Porque quando você dá tempo do seu fígado esvaziar, você, na verdade, aumenta a queima de gordura no corpo humano. Você induz uma cetose. Nós todos somos pobres em cetose, de tanta comida que a gente tem. Aí você fala, por que tanta comida, doutor Frederico? Simples. A indústria alimentícia americana produz 4.000 calorias por dia per capita, por cabeça. Se você precisa de 1.200, 1.500 para viver, onde você acha que coloca as outras 2.500? Você tem que empurrar em alguém. Então, inventa essa história, você tem que comer a cada 3 horas, vai te empurrando comida. É comida. Tá certo? Aí vira e fala para você assim, não, isso é porque você está fazendo pouca atividade física. Ou seja, te dão uma receita errada e a culpa ainda é sua. Entendeu o problema? Tá certo? Nós sabemos, o que é fascinante, que o jejum diminui a inflamação, ele diminui a oxidação, ele diminui a glicação, né, que é o efeito da glicose alta, ele aumenta o número de mitocôndrias, né, vocês lembram quando eu dei aula de mitocôndria, ele aumenta o número de mitocôndrias como se fosse atividade física. Só tem 2 coisas que aumentam a mitocôndria: atividade física e jejum. Não é impressionante? Ele aumenta fatores neurotróficos, que são fatores que estimulam a produção, o crescimento dos neurônios, provavelmente porque aumenta o número de mitocôndrias, aumentou o número de mitocôndrias que você aprendeu, que é o centro de energia da célula, a célula tem mais energia, ela tendo mais energia, cria mais dendritos e axônios, então aumenta a conexão entre os neurônios crescem. Por isso que, por exemplo, se você for a história de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, todos eles pregavam fazer jejum, porque eles perceberam que quando em jejum eles tinham um pensamento mais claro. Sim, porque o nosso neurônio, ele vive de glicose ou de cetona. Cetona é uma substância que a gente produz quando a gente não tem glicose disponível. Então, quando a gente fica em jejum, você passa a ficar fica em cetose, você produz cetonas a partir das gorduras. E o neurônio, ele se alimenta de cetona. Só que quando você dá cetona para ele, ele sabe, entre aspas, que está faltando comida. Então, ele fica muito esperto e atento. No caso, lá na savana africana, era para a gente caçar. Só que você pega essa atenção e usa para trabalhar, para produzir, para escrever, para o que você precisar. Mas é importante lembrar um detalhe, que eu vou repetir no final. Isso aqui é igual atividade física. Se você começar amanhã, você vai passar fome, não é isso? A primeira vez que você levanta um peso, você dói. Agora, se você vai todo dia, você vai ficando bom. O jejum é a mesma coisa. É como se fosse uma atividade física. Nós estamos desacostumados dele. Então, você tem que habituar o seu corpo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Isso tudo que eu estou falando é baseado em estudos mesmo. Os indivíduos mais expoentes são 3 pessoas, que é o Jason Fung, o Sachin Panda, que é um professor da Universidade da Califórnia, e o terceiro é o Walter Longo, que é criador de uma dieta chamada Prolon, que eu vou falar um momento aqui, daqui a pouco sobre ele. Então, tudo isso é embasado, isso não é uma conversa
fiada. Isso tudo tem fundamento que nós estamos falando, tá bem? Muito bom. Então, os 3 tipos mais comuns de jejuns que a gente teria. O que a gente chama de jejum intermitente, na verdade, né, que, por exemplo, você teria que ficar algumas horas sem comer, e o ideal é incluído o seu sono. Se você olhar bem, é assim que a sua mãe, por exemplo, eu tenho 50 anos, na minha época de criança, a minha mãe não me deixava beliscar fora de hora. Eu tinha 3 refeições no dia, eu tomava café, almoçava, jantava, e eu ia dormir. Então, se você pôr na ponta do lápis, nós ficávamos 12 horas sem comer e 12 horas comendo. A gente fazia jejum. O problema do mundo hoje é que nós dormimos 6 horas, ficamos 18 acordados e alguém falou que a gente tem que comer de 3 em 3. Então, você destruiu tudo. Mas para a gente conceituar, o jejum intermitente mesmo, segundo Jason Fung, ele chama de intermitente um jejum de 24 a 36 horas, feito 2 vezes por semana. Tem várias maneiras de fazer. O que eu considero mais inteligente é um jejum que considera o seu ritmo circadiano. Eu vou explicar isso. Nós somos feitos, literalmente, para dormir à noite e ficar acordado de dia. Porque pode discutir, mas ele foi feito para isso. Né? Eu já falei disso aqui antes, né? Toda essa luz que a gente tem, né, de LED, ela nos mantém acesos, mas nós somos feitos para isso. Dentro do nosso organismo, se você prender um indivíduo dentro de uma caverna, ele tem um ritmo biológico dentro dele. Ele vai dormir mais ou menos às 22 horas, o corpo dele começa a aquecer por volta de 4, 5 horas da manhã, ele acorda mais ou menos às 6, tá certo? Aí o corpo começa a funcionar, ele vai ter fome em certo horário, pronto. Então, o jejum ideal seria, você teria que comer quando tivesse luz e jejuar na hora que escurece. Esse seria o estado da arte, né? Então, por exemplo, esse meu cliente que eu te contei, de 67, ele para de comer às 17 horas. E ele vai comer no dia seguinte, pela manhã. Isso nem sempre é possível, concorda? Por exemplo, você deve chegar à tarde, igual eu chego do consultório, então eu não consigo fazer isso, né? Eu então faço o quê? Eu faço da hora que eu vou dormir, e às vezes eu não como caloria de manhã, né? No café da manhã eu tomo um café sem açúcar, segundo os estudos do Dr. Satchin Panda, isso não quebra o seu jejum, e aí eu vou comer na hora do almoço. Olha que impressionante o que o Satchin Panda descobriu. Ele descobriu se ele desse a mesma caloria para as pessoas, mas com uma diferença. Ao invés da pessoa comer a mesma caloria de 8 da manhã às 9 da noite, para distribuir 1.500 calorias no dia, ele dissesse para elas, não, você vai simplesmente comer de meio-dia às 21 horas, a pessoa emagrecia. O tempo. Por quê? Porque você permitiu aquilo que eu falei mais cedo, você permitiu que o seu fígado esvaziasse. Você entendeu? Quando você concentra o que você vai comer em menos horas, em 8, 10 horas, né, de meio-dia até as 21 horas, ou até as, né, no caso do meu cliente que eu te falei, esse impressionante, ele come de 8 da manhã ou 7 da manhã até as 17 horas, numa janela de 10 horas que ele está comendo, então no fundo ele fica 14 horas sem comer, se você calcular. Isso você emagrece. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui que acordam de manhã sem fome? E alguém te falou que você tinha que comer. Não tem. 1/3 dos meus pacientes sentam na minha frente e falam, você tem fome de manhã? E fala, não. Eu falo, para que você come? Ah, porque falaram que precisa. Eu falo para eles, você toma água, você pode tomar chá, provavelmente. Café, já é estudado que não dá. Café sem açúcar e sem adoçante. Por que sem adoçante? Porque o doce, na sua língua, secreta insulina. Pronto. Só de você ter doce. Não interessa se não tem caloria. Adoçante foi feito para quem era diabético tipo 1. É aquele diabético que tem que tomar insulina, né, da infância, que surge na infância, na adolescência. Aquele diabético, ele não secreta insulina, ele não tem pâncreas funcionante. Então, não tem insulina, não tem caloria, ele pode tomar. Nós não. Se a gente tomar um adoçante, por exemplo, é doce, ele estimula a secreção do nosso pâncreas. Por isso que tem estudos que demonstram que adoçante não emagrece o que a gente pensa, tá certo? Então, esquece esse assunto, você toma café puro.